Então, Francisco Milanese é doutor em Educação em Ciências sobre Saúde Complexa, especialista em análise de impactos ambientais e diretor científico e técnico da Agapan. Vai falar para a gente hoje sobre os riscos da mega mineração para o futuro do Rio Grande do Sul e saídas para a questão. Obrigado. Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui, ainda mais com essa audiência tão qualificada. Bom, eu quero fazer uma diferença aqui para começar, porque riscos estão sendo tratados outras coisas. O que são os riscos da mineração, por exemplo? Risco da mineração é o que aconteceu para o Brumadinho, é um acidente, uma ruptura de barragem, uma nova doença por intoxicação daquilo que ainda não se conhece. Isso é um risco. Um risco é uma reação em cadeia de algum efeito, né, que leve a uma devastação ao redor, de alguma forma relacionada com a mineração. Isso é risco. O que se trata como risco, normalmente, são as certezas. Por exemplo, em relação à mineração da mina Guaíba, ia ter certeza de destruição de trabalho. Por exemplo, existe toda uma cadeia de cascalho e areia de distribuição há anos, que inclusive é utilizada, a própria exploração de areia é utilizada para reduzir a deposição de areia por causa da erosão agrícola, que vai transformando os rios cada vez menos navegáveis. Então, isso usado de uma forma inteligente é uma forma gratuita de manter a navegabilidade do rio e até o seu próprio calado, que está sendo alterado artificialmente por uma erosão que venha lá de Cachoeira do Sul, que venha lá de Bagé, via Jacuí, por exemplo, né? E que essa erosão caminha, é um problema, é uma perda de solo, é uma má agricultura que acaba também prejudicando a própria navegação. Então, isso é um processo que existe hoje. Se tira areia do fundo e tal. Eles iam produzir, se orgulhavam, toda a areia necessária para a grande Porto Alegre. Ou seja, iam quebrar com todas essas atividades, todas as pessoas que estão relacionadas a tudo isso, para eles só com uma mina concentrarem todo o lucro. Isso é um exemplo. Isso é certeza, não é risco. Por exemplo, as pessoas da região metropolitana e demais do resto do estado, mas da região metropolitana de uma forma muito forte, certeza iam perder a qualidade respiratória. Não é um risco. Isso é certeza. O nosso carvão é de baixíssima qualidade e ele teria que ser queimado perto porque ele não merece transporte. Tipo, tem carvão que é exportado para outro país. O nosso não tem capacidade para isso. Então, estavam fazendo um equívoco jurídico e criminoso, eu diria, eu até coloquei isso no Ministério Público uma vez, criminosa a FEPAM de aceitar licenciar uma mineração sem licenciar junto o uso do carvão. Porque o grande potencial poluente, a mineração é horrível, todos já viram, né, ou têm ideia. As certezas da mineração, destruir, por exemplo, a água do futuro da região metropolitana, pois a água mais límpida da região metropolitana está exatamente debaixo desse troço. Agora, vocês iam fazer um prédio de 100 metros, que dá 30 andares terra dentro, né, que é o que eles iam fazer, e manter bombeando esse lençol, eles iam contaminar, obviamente, esse lençol freático, que é a água do futuro de Porto Alegre. Então, isso não é risco. A gente trata com risco, é um equívoco em análise de impacto ambiental. Isso é certeza. Isso vai acontecer. Risco é a contaminação explodir, a barragem ali e virar muito pior do que imaginava. A certeza é que a água melhor da região metropolitana vai ser contaminada. A certeza da destruição. A certeza, por exemplo, que os países... Todas as cidades inteligentes do mundo hoje estão comprando áreas para preservar ao redor, para limpar o ar e limpar a água das cidades, as nascentes, né? Então estão criando áreas de preservação. E nós tínhamos ali uma produção de arroz orgânico, que não só não polui, como ainda filtra e limpa a qualidade dessa água da região metropolitana. Então nós tínhamos de graça, graças ao MST, nós tínhamos de graça uma enorme área de despoluição e preservação das cidades. E aí nós íamos tirar isso para botar a maior mineração
de carvão a céu aberto da América Latina. Então isso não é risco, isso é certeza também. Então é certeza de qualidade de água pior, é certeza de qualidade de ar, é certeza, sabe qual é a mais perversa de todas as certezas? Na minha opinião, o título, a imagem de Porto Alegre virá uma cidade de mineração de carvão. Porto Alegre tem as condições, e ninguém é obrigado a saber disso, mas nós temos as melhores condições históricas de ser a cidade do desenvolvimento sustentável, se assim queremos chamar. Por quê? A luta ambiental surgiu aqui, a maior rede de agroecologistas do país está no estado, né? É toda uma construção, a primeira Secretaria de Meio Ambiente, o primeiro órgão ambiental estadual, tudo isso nasceu aqui por causa de uma luta. Primeiro mestrado de ecologia, junto com São Carlos, do Brasil, foi na URGS. Por quê? Por causa de uma luta. Isso foi se desdobrando nos anos 70, depois de 71, começar a luta. Então, nós temos uma condição. Todos os dados de Curitiba, que é a cidade, a nossa capital do marketing brasileiro, são inferiores ambientalmente que Porto Alegre. Porto Alegre, Curitiba é uma cidade fake ambiental. Ela tem coisas lindas, eu sou arquiteto, não vou falar mal, de umas praças bonitas, porque ela é uma cidade que foi conduzida por arquitetos sempre, esteticamente, e chamam isso de meio ambiente, isso não é meio ambiente. Ela recicla menos que Porto Alegre até, e ela é uma cidade que é um recorte estatístico, para quem gosta de pesquisa, totalmente mentiroso. Quem me ensinou isso foi um cara do planejamento de Curitiba, que ela é uma cidade de classe média. Ela não tem favela, todas as favelas estão fora, então estatisticamente ela é uma mentira. Mesmo que ela não fosse inferior a Porto Alegre nos dados dela, de tratamento de esgoto, de reciclagem, etc., ainda assim ela é uma mentira, porque ela não tem favela. Vocês estão entendendo? E esse cara foi num congresso de cidade, ele sinalizou uma coisa, os caras chegaram e perguntaram assim, como é que é viver na cidade que tem transporte coletivo mais social do Brasil? O ligeirinho, todas aquelas coisas que a gente vê no marketing curitibano, só atende a classe média. Os busum para a zona metropolitana, onde moram os pobres, são outra coisa. Aquilo ali é o Auxiliadora de Porto Alegre no passado, quem se lembra, né? Vinha de 5 em 5 minutos, limpinho e tal, né? Então, isso, pessoal, é muito importante. Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, por toda essa tradição, tem a possibilidade de ser um estado ponta em produção, por formação, por tudo, ponta em produção de tecnologia, ponta em empresas ambientais. Agora eu pergunto para vocês, qual é a empresa ambiental de qualquer lugar do Brasil que sonha que virá para Porto Alegre se instalar sendo uma cidade de mineração? Ninguém é tão idiota de dizer, não, eu vou convidar todo o pessoal, porque lá nós vamos viver uma vida legal com grandes colégios e ar poluído. Os paulistas estão todos fugindo de São Paulo, entendeu? Estão indo morar em Floripa, estão invadindo o Brasil inteiro, que é um bom gosto deles, né? Mau gosto é ter criado São Paulo, né? Aquilo lá. Mas estão saindo. Aí nós vamos jogar fora toda a nossa história, que é a história que deveria. Então, isso eu estou falando, isso não é risco, isso é certeza. Isso é certeza. Então a gente tem que separar os riscos, que são grandes, e as certezas, que são muito maiores, em qualquer impacto ambiental. Outra coisa é saídas, né? Então, eu vou ter que falar de uma coisa básica. Vocês vão dizer, pô, o cara veio aqui falar coisa tão básica. Nós temos que eleger outro Congresso. Porque nunca passarão, nem até por descuido, na Constituição de 88 se conseguiu fazer passar, porque tinha um clima, final de ditadura e tal. Depois disso, como eu disse uns anos atrás, os cretinos, e isso não é referente a ninguém específico, aprenderam a somar, e eles viram que sempre tiveram maioria no Congresso, e eles perdiam com maioria, que é um troço incrível. O BBB somou os votos e disse, não, mas nós podemos destruir tudo, e estão destruindo. E estão destruindo. Então, isso é a primeira coisa que nós temos que fazer. Eu diria assim, doentemente nós temos que educar, e não é fazer propaganda, que isso é coisa dos que destroem. Nós temos que educar, conversar, criar núcleos pela cidade, pelo país todo,
de conversar sobre a vida e o futuro do país. Se nós não fizermos isso, não adianta a gente recorrer eternamente à judiciária, etc., para resolver os problemas, se a gente deixa se criar e elege o que elegemos os piores congressos da história. Não adianta botar um executivo com as mãos amarradas pelo Congresso, que é isso que nós fazemos quando conseguimos um governo popular. A segunda coisa que nós temos que fazer, desculpe ser tão assim, mas é que, para mim, o que minha experiência me levou a ver isso dessa forma. Mudar a questão, continuar a evolução de 88, que nós conseguimos a participação popular e ela foi totalmente distorcida. A maioria dos comitês, conselhos, etc., são de maioria do poder econômico. Quer dizer, o Conselho Estadual de Meio Ambiente, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, é um terço. Quando é ambientalista, é um terço. Os governos e o poder econômico sempre são maioria. Então, nós criamos uma coisa contra nós mesmos, na qual acabamos legitimando, que temos que participar, nós temos que rever isso. E aí, sobre a mineração, diretamente, nós temos, claro, tem que ser com outro congresso, ou com outra força, não sei, mas nós temos que, o subsolo do Brasil, para quem não sabe, o subsolo do Brasil é uma coisa muito interessante até. O subsolo do Brasil não é propriedade privada do dono da terra, que a propriedade privada já é um probleminha, todo mundo conhece. Mas o subsolo não é, então, isso é reservado, é do povo brasileiro. Bah, ufa! Bom, mas então o povo brasileiro faz o que quer com o subsolo? Não, faz um bando de burocrata, majoritariamente movidos por interesses econômicos, nem sempre dizíveis, que é um órgão do Ministério de Mineração, né, que agora nem sei, já teve vários nomes, que autoriza a lavra de mineração para amigos e grandes coisas. É a maior vergonha da história. Então, o que é do povo brasileiro é gerido pelos caras mais indizíveis. E isso nós temos que mudar. Porque não é possível que uma população, um estado inteiro, não queira ser um estado minerador, como é o Rio Grande do Sul, a bola da vez, com 200 e tantas minerações para serem já em processo aí, 200 e tantas. Nós vamos bater Minas Gerais, a gente nasceu no estado errado, não sabia. Bom, nós temos 90% do carvão brasileiro, só para dar uma barbadinha. Isso é muito dinheiro. Está enterradinho aí, e passa uma proposta, passa outra, a gente arquiva, mas continua ali. E os caras continuam de olho. Nós temos muita outra coisa, e já estamos vendo algumas aí, com as 4 grandes minerações que estavam se propondo. Bom, então nós temos que ter um mecanismo, eu estou falando de saídas, nós temos que ter um mecanismo popular de não querer explorar, já que é da população o seu solo. Bom, então vamos tomar a propriedade, né? A posse da nossa e aí tem que ter um outro mecanismo, que é dizer o seguinte, aí é planejamento nacional, os chineses têm, alguns lugares têm, e a gente precisa ter, quer dizer assim, é do nosso interesse produzir tal alimento? É do nosso interesse produzir chumbo na nascente do rio mais preservado do estado, como o rio Camaquã? Chumbo que está sendo proibido na solda dos países ricos, de tão poluente que é. É no nosso interesse nós destruir tudo que é nosso para produzir chumbo, ou um ouro, ou o que seja. Bom, aí tem um outro lado que normalmente a gente não fala quando está na luta, até porque é complicado ser requintado. Nós precisamos de minérios. E esse é contra, mas isso não é mega mineração. Então nós precisamos saber quanto nós precisamos de minério, como nós precisamos, e eu vou dar um exemplo que não é, notem bem, eu não estou criticando. O que hoje está sendo dito como sustentável, energias alternativas e tal, nós temos que fazer um zoom e medir a sustentabilidade. Porque produzir baterias com cobalto, silício dopado, isso saem de minerações e nós temos que medir e o povo tem que decidir se quer esse risco, se quer esse tipo de energia, se quer. E tem que, não é uma pessoa que pode fazer isso, nem uma ONG. Nós temos que fazer trabalhos científicos sobre isso, para medir, para saber o quanto. É óbvio que não precisa fazer muita matemática para saber que carvão é pior,
mas tem muitas outras coisas que estão sendo usadas como alternativa de uma forma indecente. Porque quando se fala de energia alternativa, é para as pessoas, eu estou vendo gente instalar energia solar, por exemplo, que polui, né, para ser produzida, se não polui na vida útil de 30 anos, vamos dizer, polui para ser produzida, e aí dizendo assim, bom, agora minha casa é todo aquecimento, é tudo, entendeu? Gastando energia a rodo, continua a mesma lógica imbecil de desenvolvimento. E a gente é um mundo tão complexo, aí eu estou falando da minha área de pesquisa, que é a complexidade, é um mundo tão complexo que nós não temos tamanho e capacidade de medir essas coisas. Nós precisamos nos unir, nos ajudar, e a ciência tem que deixar o seu pedestal e contribuir diretamente com o que se precisa. Nós precisamos pensar e não nos iludir, não ir trocando de fonte de energia sem saber o tamanho do rombo. Tem que ser calculado isso tudo. E aí, é energia para carro privado ou é para transporte público? Né? Isso tem que ser posto nos números para o bem de todos. Porque o que está acontecendo no mundo é uma falsa... São marketings e mais marketings. Umas coisas é totalmente falsa, é só maquiagem ambiental, mas outras são sérias, só que são sérias alienadas, sérias desconectadas. E as pessoas que estão fazendo com a melhor das intenções não sabem que estão sendo úteis para o sistema. E esse sistema está mobilizando muitas outras minerações para se manter. De metais raros, de minérios raros, que vão poluir outros lugares e multiplicar o número de minerações. Isso tudo tem que ser levado à coisa. Se a gente tiver a população participando das opções de desenvolvimento, nós vamos ter, por exemplo, design, redesenho dos nossos produtos. Nós precisamos de produtos para parar com essa urgia de materiais e de energia. Nós precisamos redesenhar nossos produtos, ver que durabilidade eles precisam ter. Eu não vou usar o material porque é mais barato, ou porque é mais leve, eu vou usar o material porque depois dos 30 anos, vamos dizer, vamos pegar um coletor solar voltaico, que é uma ótima ideia, né? Viva 30 anos, maravilha. Depois de 30 anos eu tenho que desenhar de tal forma que uma criança pequena consiga separar os materiais e reciclar. Aí começa a ficar interessante. Em 30 anos ele vai produzir energia suficiente para reciclar, para usar, para 1000 coisas. Então aí começa a ficar positivo. O que nós temos hoje é um abandono da população mundial a pessoas que não têm nenhuma capacidade, de medir. Por fim, me puxaram as orelhas à distância, remoto. Por fim, eu queria dizer o seguinte: nós precisamos de uma forma de desenvolvimento que seja coerente com essa forma de pensar. É nisso que eu tenho trabalhado. Porque o que hoje nós fazemos é o seguinte: é lutar para mudar o status quo, e aí, por exemplo, um governo popular faz um projeto neoliberal, porque é só um projeto neoliberal que existe no mundo. Vocês estão me entendendo? A China está fazendo um projeto neoliberal. O que é o projeto neoliberal? Descartáveis, baixa durabilidade, obsolescência planejada. Isso é o projeto, e esse é insustentável. Ele vende, mas a gente tem que vender um pouquinho menos, fazer os produtos um pouco mais caros que durem, e bem planejados ao ponto que eles possam ser reaproveitados depois, não seja um misto que não sabe o que fazer com as coisas, que é o que hoje acontece. Então, para isso nós precisamos de uma proposta de desenvolvimento que seja alternativa. A gente teve 2 grandes propostas de desenvolvimento no mundo, vamos dizer, a socialista e a capitalista, iguais em termos de oferecer os bens. Não iguais, mas eu quero dizer que não tocaram nessa coisa que nós estamos falando aqui hoje, entendeu? Elas, claro, sendo mais justo, sendo mais transporte coletivo, é melhor. Não resolve. Nós estamos vivendo uma crise que não se resolve. E, sobretudo, eu termino aqui dizendo que eu acho que o centro disso é o que nós mais estamos perdendo: a saúde física, pelas contaminações, pela má alimentação
e a saúde mental, pelo tudo que vocês estão vivendo na frente do celular. Já devem saber que estão perdendo a saúde mental, né? Muito sofrimento psíquico é o que nós produzimos. Então a gente tem que sentar, ninguém tem um cérebro para resolver isso tudo, né? Mas nós temos que sentar muita gente junto e se expor e democraticamente conversar, porque é a única forma de realmente evoluir as coisas, né? A opressão e a agressão não fazem o diálogo que faz a ciência. E a ciência, finalmente, eu repito o que eu disse meia dúzia de dias atrás em Florianópolis, na UFSC, os cientistas, tudo que eu vi na minha vida, na minha pequena experiência, já não é tão pequena, é assim, a ciência 30 ou 40 anos atrás dos movimentos. Ela comprova, bom, a ciência tem que ser um pouquinho mais rápida, nesses tempos rápidos. E como eu disse, todo mundo é assim, existe indícios de uma possibilidade. Isso é muito bonito, quando eu estou falando de fatos e comprovação científica. Mas um cientista que estuda isso, ele tem que dizer, quase tudo nos leva a crer, né? Ou nós estamos nos matando. Não precisa nenhum conhecimento científico. Eu vivi muito, desde a minha infância, no movimento, e tudo que nós falamos se transformou em verdade. É demais, estatisticamente. Não tem nenhum erro. Os caras dizem assim, deve ser coisa de maluco, de ambiental. Tudo estava certo. Só que a ciência levou 30, 40 anos. Só para lembrar vocês, em 92, um jornal desses, que todos vocês leem, seguramente, se não me engano foi a Folha de São Paulo, ou o Estadão, não faz tanta diferença assim, botou uma declaração de 26 prêmios Nobel de que não existia aquecimento. E que era bobagem. Era o Nobel da Paz, Nobel de não sei o quê, Nobel de Literatura, não sei. Eles acharam 26 imbecis que em plena Rio 92, os caras disseram, não, parei, mas não é bem assim, não está comprovado. Vai ficar comprovado para uma ciência covarde quando acabar o planeta. E diz, há evidências de que a vida acabou e parece pouca probabilidade que nós estejamos enganados. Só que não terá ninguém para escrever isso, porque felizmente a Terra vai ter se libertado. Como eu tenho um instinto de sobrevivência, eu diria que a gente tinha que fazer isso um pouquinho antes, um pouquinho mais rápido, e tinha que exercer a previsão, que é uma atitude corajosa na ciência. Obrigado.